A grande crítica é o seguinte: primeiro, ele abrir completamente o orçamento e pastas estratégicas pro Centrão. Então, abrir a saúde, abrir a educação, abrir os ministérios que geralmente eram da cota pessoal do presidente da República, que é quem determina a política do país. Isso não foi feito no governo Dilma, FHC, todos os outros? No governo Dilma foi. No governo Lula, não, ele ditou a política econômica. No governo Fernando Henrique, ele também ditou política econômica, política de educação, política de saúde. No governo Temer também, ele ditou política de educação, ditou política de saúde. O Bolsonaro, ele tá absolutamente... Assim, ele não tá governando. Isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam pra fazer articulação política. O Temer, com 3 vezes menos, aprovou 2 reformas e se livrou de 2 denúncias em plenário. Que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar pra votar contra o presidente impopular. Mas não é foda que eles fazem isso dentro da lei? Com emendas e o caralho? Mas é que tem essa parte. Daí, aqui a gente tá falando da parte política, do desastre político do Bolsonaro. Eu sei, só que eu acho que pra população comprar o impeachment, posso estar falando merda aqui, tem que ter um negócio, tipo, se for um negócio do jogo, ele tá jogando o jogo de uma forma ruim, mas ele tá jogando o jogo. Por isso que eu acho que a última fala dele foi muito perigosa pra ele, e eu acho que é por isso que ele teve que voltar atrás, quando ele falou que não ia aceitar as cumprir a decisão judicial do Alexandre de Moraes. Porque isso é um crime, claro, o presidente não pode se negar a aceitar uma decisão. Quando ele passa essa lei, essa barreira, aí a gente já entra num negócio que eu acho que o impeachment já é crível, que é difícil até do Arthur Lira não ignorar. É difícil ignorar, que não assim, tem como. Vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, processo de impeachment é um processo político. É muito importante deixar isso claro. Quem vai ser o juiz? A Câmara. A Câmara, quem tem lá? Os representantes da sociedade. Então, é importante deixar claro que o motivo jurídico, é claro que ele importa, mas importa menos. O motivo político, ele é sempre mais pesado e mais relevante do que o motivo jurídico. Esse é o primeiro ponto que a gente estava discutindo antes. Segundo ponto, como que você faz, então, para que os deputados votem pelo impeachment ou não? Só tem um jeito, pressão popular. Porque o deputado, cara, ele tá preocupado normalmente com a reeleição, somente. Este cara, ele precisa ouvir a base dele. Então, eu sou um deputado, sei lá, sou um deputado do interior da Bahia, sou um deputado, sei lá, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Eu vou lá na minha base ouvir o que a minha base, que quem me elege, o que eles estão falando. Se esta base fala, eu quero impeachment desse cara, esse cara se sente pressionado a votar pelo impeachment. E isso acontece, inclusive, também com o Arthur Lira, muito mais, porque o Arthur Lira, quando chegar em 2022, ele sabe que a popularidade do Bolsonaro está derretendo cada vez mais, e ele sabe que a base dele, que é no Nordeste, é uma base que vai estar com o Lula, inclusive. Então, até onde ele pode segurar os pedidos de impeachment? Por isso que a gente tem todo esse esforço de fazer manifestação, de fazer isso aqui, entrevista, debate, e para que mostre para as pessoas que há um porquê, essas pessoas criam essa demanda e esse cara se sente pressionado a fazer alguma coisa, que foi o que aconteceu com a Dilma também. Você acha que o Eduardo Cunha, na época, abriu o processo de impeachment contra a Dilma por quê? Porque ele, vou fazer algo de bom pro país? Não. Porque ele falou, cara, a minha base lá no Rio de Janeiro tá, assim, não dá mais pra tolerar a Dilma. Eu preciso abrir esse processo de impeachment. Então é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa dar um recado para o Arthur Lira, que não é que ele precisa abrir o processo de impeachment. Ele precisa fazer isso. E o deputado precisa votar. E o Kim entende muito disso, que ele conhece bastante de Brasília. Nós já estamos numa maré, assim, bem parecida com o que a gente estava com a Dilma. Falta um empurrãozinho final. Qual que é o empurrãozinho final? 12 de setembro. Então é por isso que é tão importante. Aí você fala, mas não muda o país. Muda um país, cara. Mas muda muito. Se você pegar o choque de realidade que teve entre o governo Dilma e o governo Temer, que foi um governo tampão, vamos dizer assim, cara, foi absurdo. Nós aprovamos fim do imposto sindical, nós aprovamos PEC do teto, nós controlamos a inflação, controlamos os juros, a bolsa subiu. Foi maravilhoso, cara. Então a gente precisa disso. Eu discordo um pouco, cara. No sentido que, ok, pode ter dado uma breve melhorada na situação financeira, não sei o que, mas tem que, lembrar que a gente tá numa situação muito ruim, e o Temer foi um alívio para a nação, então é esperado que houvesse uma melhora econômica nesse sentido. Mas o problema que eu falo é, esse jogo que a gente tá jogando aqui é um jogo viciado, mano. Jogo viciado. Sim. É um jogo que o sistema tem que ser mudado.
Não adianta a gente mudar o Bolsonaro. Você vai colocar o Mourão lá, só que o sistema vai continuar viciado. Mas ninguém é sonhador, Monark. Eu não tô falando assim, ó, nós vamos tirar o Bolsonaro e de repente o Mourão, portador de todas as virtudes, vai mudar o Brasil. Não é isso. Só que imagina o seguinte, imagina que você sofreu um acidente e você tá com uma fratura exposta. Você fala, cara, enquanto eu não chegar no hospital, eu não vou curar a minha fratura. Eu preciso fazer uma cirurgia, preciso realmente curar essa fratura. Isso significa que você não vai nem tampar o sangue que tá saindo? Mas o meu argumento é, essa fratura do Bolsonaro é uma puta fratura, tá saindo sangue, só que tem um tumor, um câncer espalhado pelo corpo inteiro do paciente, e essa porra desse sistema, entendeu? Você vai tancar a fratura tirando o Bolsonaro, mas o câncer vai continuar matando o corpo. Então deixa o câncer matando e a fratura sangrando também. Mas não adianta tratar, o meu argumento é, não adianta tratar a fratura da perna se você não tratar o câncer, o cara vai morrer de qualquer jeito. Mas, Monark, entendeu? as coisas Parte são do câncer graduais. parte do câncer é um presidente da República cometer crime e não ser punido. Exatamente. Mas, por exemplo, o STF faz parte do câncer também. A Câmara dos faz Deputados parte. Como é que muda? faz- Como é que Faz muda o parte STF? também. O presidente da República teve a oportunidade de promover mudanças estruturais nesses dois pontos. E, pelo contrário, ele está aumentando o câncer. Mas não seria melhor, tipo, uma manifestação do dia 12 pra pensar num plano que mudaria o sistema e... Monark, que plano, cara? A questão Tem é que ter algum simples. jeito, né? Vamos pensar... Pra vamos- ser- Senão pra- a morte é essa. Vamos é falar- essa. vamos pra falar tocar uma plano, dor. para tocar plano, Monark, precisa ter presidente da República. Precisa eleger projeto. Você não para assim, gente, estamos no meio do governo Bolsonaro, estamos com esse Congresso Nacional, vamos parar e fazer uma manifestação para pressionar o Bolsonaro a adotar um plano que vai mudar o sistema estruturalmente. Isso não vai acontecer porque a preocupação... A Câmara tem que adotar. Claro que precisa. Ele pode não vetar, ele não tem que vetar, né? Tem que Ele precisa sancionar. sancionar. Não é Mas só com a isso. pressão se a Câmara e a Não pressão é, popular... não é só isso, Monark. O poder executivo no Brasil, via de regra, tem muito Tem poder. maioria, é. Aqui o Porque orçamento ele é controla as concentrado... emendas. É. Exatamente. Então, quando o governo tem vontade de fazer o bem ou o mal, ele faz. Essa é a verdade. Mas existiu, pelo menos no passado, épocas onde a população queria uma pauta, como foi a da ficha limpa, e depois manifestação por trás e conseguiu a pauta, entendeu? O meu argumento é foda. Eu acho que estancar um dos buracos do navio que tem 300 é uma boa ideia, estancar o buraco, entendeu? Só que será que a energia nossa não deveria estar em solucionar o casco inteiro do navio? Mas aí é que tá. É que o navio tá afundando pra sempre agora. A gente tá indo num caminho sem volta, Monark. A gente tá indo num caminho de caminho sem república. volta. Lógico que existe. Opa! Até o nazismo acabou, então... Mas, as Monark, coisas peraí, lá em cara. volta. Uma coisa é você falar, uma pô, coisa, mas é uma volta muito traumática. É, uma volta não, que ninguém você deseja. passa por um... Consigo voltar em 6 meses, beleza. Pô, a Venezuela consegue voltar em 6 meses? Não, a Venezuela vai precisar, cara, um baita esforço de anos pra voltar um dia a ser um país virtuoso. O que acontece com o Brasil é o seguinte, quer ver? Vamos falar uma dor que é de todos. Eu não conheço absolutamente ninguém que esteja satisfeito com o STF. Eu não conheço um. Eu não conheço um cara que fala, porra, puto orgulho do STF. Eu não conheço um, a não E ser olha que eles tu mesmos. conhece um monte de deputado. Pois é. E, cara, nenhum deles tem orgulho. No máximo, assim, porra, eu gosto desse cara que eles me livraram de uma, ó. Mas agora, assim, orgulho mesmo, batendo no peito e falar, puta corte. Não tem. É, eu conheço Como é- dois só. E os dois são ministros. É o que eu falei. Fora os 11 que estão lá, não conheço ninguém que tem orgulho. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Como que você faz pra mudar isso? Você tem duas maneiras. Maneira número 1, que é o processo normal. Você elege um presidente e o presidente coloca bons nomes no STF. Beleza. O Bolsonaro já falhou nisso. Ele tinha 2 indicações. Ele falhou nas 2. Você tem uma segunda maneira, que é uma maneira um pouquinho mais traumática. Você cria uma CPI, né, que é a CPI da Lava Toga, no Senado, que não depende do presidente da casa. Então, CPI não depende do presidente da casa. Eu, por exemplo, assinei a CPI do Dersa contra o Dória. Não precisa do presidente da casa para ela rolar. Se tiverem as assinaturas, ela vai acontecer. E com esta CPI, você investiga os ministros e vê qual deles precisa de um processo de impeachment para trocar. Você vê qual deles não precisa, né? Porque, Então, mas no caso da CPI da Lava Toga... Vamos lá. O Bolsonaro errou já no primeiro. Indicou 2 nomes que não são o que o Brasil queria. E aí depois, no segundo aqui, quem é que melou a CPI da Lava Toga? O filho do Bolsonaro, faltava uma assinatura, cara. Uma. O Flávio Bolsonaro. E isso não é, é sua opinião, não é minha opinião. Fui até na Paulista perguntar pros caras, sabia que o Flávio melou a CPI da Lava Toga? Cara, isso aí é sua opinião. Não é minha opinião. Tem entrevista do Flávio Bolsonaro com o Rodrigo Constantino dizendo, não é momento pra CPI, veja, eu tô unido aqui com o PT pra tirar as assinaturas, mas é porque não é o momento. Então, cara, a gente vai fazer... Um dos problemas do Brasil, cara, é a gente ser um povo que aceita desaforo. E eu acho triste que a gente ache que, que legal, a gente é malandro, a gente dá um jeitinho. Para com essa história de jeitinho brasileiro, cara.
A gente não pode ter a desonra de aceitar que um presidente que traiu todas as pautas de campanha e cometeu crimes, não é só que ele traiu as pautas de campanha, que já é inaceitável. Ele traiu as pautas de campanha e cometeu crime, que ele continue porque o Brasil tem um sistema que tá uma bosta, que não sei o que lá. Cara, é claro que tem, ninguém nega esse problema, só que a gente não pode ter a desonra de aceitar. É a mesma coisa que você tá, sei lá, fudido na rua bêbado, vem um cara te dar um tapa na cara. Você, eu aceito, eu tô fudido aqui mesmo, dá mais um. Não, cara. Não, você não pode dar um tapa na minha cara. Você não pode descumprir promessa de campanha. Você não pode cometer crime. Esse é o recado que a gente tem que dar. Se a gente tem a porcaria da internet hoje, se a gente tem essa mobilização do caramba, vamos usar essa porra pra alguma coisa que funcione. Agora, não, vamos ficar aqui de boa. Deixa, vai. Pra que ir pô, dia 12, pra que ir pra rua domingão? Vamos tomar uma breja, ficar de boa. Aí a gente fica nessa merda, entendeu? Então, a gente tem que mudar, cara. A gente tem que mudar e dia 12 é um sintoma.